Vamos lá, pessoal, dando continuidade à Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é o vídeo de número 11. Nós estamos falando da concessão do poder público, a destinação de recursos públicos para o setor privado. Eu disse na aula passada que é possível a destinação de recursos públicos para o setor privado, mas há algumas regras que devem ser observadas. Primeiro está aqui no caput do artigo 26, a destinação de recursos para direto ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas. Primeira coisa, necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas. Então, no caso de pessoas jurídicas, são déficits. Deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento em seus créditos ou em seus créditos adicionais. Esses três pré-requisitos obrigatórios devem ser observados e fundamentais. Primeiro, haver uma lei específica, uma lei especificando essa destinação. Não pode haver as caudas legais, utilizando uma lei, por exemplo, de diretrizes e bases e acrescentar um artigo aí com essa destinação. Não pode. Tem que ser uma lei específica. Segundo item, está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias lá estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, são previstas a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, essas agências que fomentam, que auxiliam no desenvolvimento do país. E ainda na lei, no orçamento ou em seus créditos adicionais. No caso da lei, o orçamento é a lei orçamentária anual, que é divulgada todo ano, que é publicada todo ano, e créditos adicionais são aqueles créditos que servem para retificar um orçamento. Caso o orçamento não foi suficiente para cobrir uma despesa, usa-se créditos adicionais. Então, lei específica, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento ou créditos adicionais. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que o disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições principais, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Então, a administração direta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, elas, portanto, devem atender o que está especificado no artigo anterior, ou melhor, no caput desse artigo. Quais especificações? Lei específica está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no orçamento ou em créditos adicionais. Isso é fundamental. Agora, no exercício de suas atribuições principais, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil, elas estão excluídas dessa obrigação. O Banco Central do Brasil, na sua função principal, é o controle da moeda. Então, ela vai controlar, nesse controle da moeda, ela está excluída das obrigatoriedades do caput. E ainda as instituições financeiras, bancos, por exemplo, BNDES, estão excluídas para sua prova. Instituições financeiras e Banco Central estão excluídas dessa obrigatoriedade de haver lei específica, lei de diretrizes orçamentárias e a presença na lei do orçamento ou créditos adicionais. Por quê? Em caso de situações de risco, de gravidade, de descontrole da moeda, ele poderá agir de acordo com os seus regulamentos, sem a observância, sem a previsão da lei específica, da lei de diretrizes orçamentárias e orçamento e créditos adicionais. Parágrafo 2º. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos, refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Portanto, como vimos, pessoal, compreende-se então para que haja concessão de empréstimos, o financiamento e refinanciamento,
Ainda prorrogação e composição da dívida, financiamento da dívida, refinanciamento da dívida, prorrogação da dívida e a composição da dívida. E ainda concessão de subvenções, seja a saúde, a previdência, assistência social e a participação em constituição ou aumento de capital do próprio poder público, tudo isso deve estar incluída na lei específica do orçamento e lei de diretrizes orçamentárias ou nos créditos adicionais no caso do orçamento. Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da federação, a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo da captação. Vamos supor aqui que um ente da federação, um estado ou um município, por exemplo, conceda um empréstimo financeiro a uma pessoa física ou jurídica, a uma empresa ou a um indivíduo qualquer. No caso de uma pessoa jurídica, não esteja sob seu controle direto ou indireto. Existem as empresas controladas e empresas que não são controladas pelo poder público. Neste caso aqui, é uma empresa que não é controlada. Portanto, o poder público não tem mais de 50% do capital votante dessas empresas. Essa não é uma controlada. Então, portanto, os encargos financeiros, comissões, despesas, todas as taxas, todos os encargos desses empréstimos que ficarão por conta da parte que está recebendo esse empréstimo, não pode ser inferior aos definidos em lei. Então, deve ser de acordo com a lei. Não pode, portanto, um ente da federação conceder um crédito, conceder empréstimos e a juros, por exemplo, juros menores do que estão na lei, ou ao custo da captação. Portanto, não pode. O custo da captação, geralmente, ele é definido por meio da emissão de títulos, por aí se vai. Então, tudo isso tem o custo. Não pode ser, então, não pode ser inferior este empréstimo. O valor dos encargos financeiros, despesas, não pode ser inferior aos definidos em lei ou ao custo da captação. Parágrafo único. Depende de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Portanto, aqui, segundo esse parágrafo único, o que está dizendo? Depende de autorização em lei específica. Portanto, uma lei específica deve ter uma lei específica autorizando as prorrogações e composições das dívidas decorrentes de quê? De operação de crédito. Então, as dívidas oriundas de operação de crédito. O que são operação de crédito? São quando os bancos, quando o governo ele capta dinheiro dos seus agentes superavitários, ou seja, aqueles agentes que têm dinheiro sobrando. O que o governo vai fazer? Vai emprestar aos deficitários, ou seja, aquele que não tem dinheiro e precisa urgentemente. Então, a operação de crédito é uma captação pelo poder público. Isso tem o custo, existe o custo da captação. Portanto, depende da autorização específica, essas prorrogações e composições de dívidas oriundas dessa operação de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Então, no caput, nós dissemos que não poderiam aquela despesa ser, os valores dos encargos não poderiam ser inferiores ao da lei, definidos em lei, ou ao custo da captação daquele recurso. Então, portanto, se os valores dessa concessão desses encargos forem inferiores aos definidos em lei, for um ato de benevolência do Estado a uma empresa privada ou uma pessoa física,
portanto, deve ter uma autorização em lei específica. Sendo o subsídio, olha a última parte, sendo esse subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. A lei orçamentária ela pode ser modificada durante o seu curso. Basta enviar novamente ao Congresso Nacional. Então, este valor acrescido vai ser consignado na lei orçamentária. Artigo 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança do controle acionário. Pessoal, para socorrer instituições financeiras, instituições do sistema financeiro nacional, imagine aí o BNDES, para socorrer essas instituições, não importa se é mediante concessão de empréstimo de recuperação ou de financiamentos para mudança de controle acionário, não importa. Leve para a prova, salvo mediante lei específica. Somente uma lei específica pode autorizar a utilização de recursos públicos, recurso que é do poder público, recurso que vem das taxas dos impostos, para socorro de instituições financeiras, instituições do sistema financeiro nacional. Então, somente mediante lei específica. Essas instituições do sistema financeiros nacionais, nós temos, por exemplo, Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, as agências de fomento, os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, sociedades de arrendamento mercantil, várias outras instituições do Brasil. Para a prova, lembrar que somente por lei específica pode o poder público, através de recursos públicos, socorrer essas instituições do sistema financeiro nacional. Parágrafo 1º. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do sistema financeiro nacional na forma da lei. Lembra que eu falei numa aula passada que insolvência é aquele estado onde as pessoas não conseguem cumprir com as suas obrigações de pagamento? Então, para prevenir essa insolvência e qualquer outros riscos, como de falência, as instituições financeiras do sistema financeiro nacional podem constituir fundos. Então, pode constituir fundos para que seja suprimida na forma da lei, para que possa ser prevenido essa insolvência, para que essas instituições do sistema financeiro nacional tenham condições de cumprir com suas obrigações de pagamento. Parágrafo 2º. O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Pessoal, as operações de redescontos, essas operações, elas são concedidas pelo Banco do Brasil para regular a oferta monetária no país. Ela é concedida por parte do Banco Central a um banco comercial qualquer para resolver situações da tesouraria deste banco menor. Então, o Banco Central do Brasil pode fazer isso, fazer operações de redesconto. O que ocorre aqui no parágrafo 2º é que o disposto no caput, aquilo que nós vimos no caput, ou seja, necessita de lei específica para que possa ter ajuda a instituições do sistema financeiro nacional. Então, neste caso aqui, não necessita de uma lei específica para que o Banco Central do Brasil realize operações de redesconto. Então, para operações de redesconto concedidas pelo Banco do Brasil
a instituições financeiras menores, não necessita de lei específica. E ainda, empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Então, a concessão de empréstimos por prazo inferior a 360 dias, por exemplo, pelo Banco do Brasil, para uma instituição financeira menor, inferior ao exercício financeiro, portanto, um ano, 360 dias, conforme a lei. Então é bom memorizar assim, porque é assim que vai cair na prova. Não necessita de lei específica. Ok, pessoal, nós iríamos agora entrar em outro assunto, da dívida e do endividamento. Só que é outro assunto, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.